Agora, uma outra operação, uma outra investigação fundamental para o país. A CPMI do INSS começou a analisar os documentos da investigação do esquema bilionário de fraudes do Banco Master. O material foi enviado pela Polícia Federal e chamou a atenção nas mensagens do celular de Daniel Vorcaro a comemoração do banqueiro sobre uma emenda apresentada pelo senador Ciro Nogueira que favoreceria o Banco Master se fosse aprovada. Conversa agora é com Heraldo Pereira, direto de Brasília. Bom dia, Heraldo. Essa emenda, se fosse aprovada, ela ampliaria o fundo garantidor, né? Que garante os investimentos, os bancos. Fundo que já teve assim, um saque recorde na história por causa dessa fraude do Master. O envio dos dados à investigação parlamentar foi autorizado pelo ministro André Mendonça, do STF. Bom dia, Elter. Bom dia especialmente a você, que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. O ministro André é o relator do inquérito do caso Master na Suprema Corte. A CPMI do INSS recebeu ontem esse material da investigação. Numa das mensagens de celular de Vorcaro, em 2024, o banqueiro comemora com a namorada a apresentação de uma emenda parlamentar feita pelo senador Ciro Nogueira, que é do Progressistas do Piauí, que, segundo o diálogo, favoreceria o Banco Master, se aprovada. Nas mensagens trocadas em 13 de agosto, Vorcaro diz: Ciro soltou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro. Ajuda os bancos médios e diminui o poder dos grandes. Está todo mundo louco. Naquele mesmo dia, poucas horas antes das mensagens, o senador havia apresentado uma emenda para aumentar a cobertura do Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que é de 250 mil por CNPJ ou CPF, para R$1 milhão. A emenda nem chegou a ser votada. Para se ter uma ideia da importância dessa matéria para o grupo, num depoimento à Polícia Federal no final do ano passado, Vorcaro chegou a dizer que o modelo de negócio do Master era baseado no FGC. Cerca de 5 meses antes, num diálogo entre Vorcaro e a namorada, ela pergunta: quem é esse outro com você? Não conheço, né? Daniel Vorcaro responde: Ciro Nogueira, é um senador, muito amigo meu. Quero te apresentar, um dos grandes amigos de vida. Documentos analisados pela CPI do INSS mostram que o presidente do Progressistas, Ciro Nogueira, e o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, voaram em helicóptero do banqueiro Daniel Vorcaro. O registro está num e-mail enviado pela empresa de gestão de aeronaves, da qual Vorcaro foi sócio. Voo entre o Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e o aeroporto de Congonhas, também em São Paulo. Em nota, o senador Ciro Nogueira disse que mantém diálogos por mensagens com centenas de pessoas, o que não o torna próximo, apenas por, eventualmente, interagir com elas. Ciro Nogueira volta a destacar que está tranquilo quanto às investigações da Polícia Federal nas denúncias que envolvem o empresário, uma vez que não mantém nem nunca manteve qualquer conduta inadequada relacionada ao caso em apuração, Elter. Heraldo, a gente continua nesse caso. Vou só fazer um resumo aqui de um outro aspecto para facilitar a nossa conversa, porque o Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, passou a noite no Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na Grande São Paulo. A investigação da Polícia Federal revelou a estrutura e também os personagens centrais de uma rede suspeita de atuar como uma milícia privada para vigiar, intimidar e levantar informações sigilosas sobre os adversários de Vorcaro. Heraldo, era quase como uma empresa, né? Um esquema criminoso que tinha departamentos. Aí tinha um departamento de ameaça, tinha um departamento de pagamento de propina e por aí vai. Exatamente, Elter. A operação também aponta a presença de agentes públicos que davam consultoria a Daniel Vorcaro em decisões financeiras. O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal, bloqueou 22 bilhões de reais dos investigados. A repórter Geisa Duarte mostra o papel de cada núcleo no esquema. Por trás do esquema financeiro bilionário comandado pelo banqueiro Daniel Vorcaro, foi criada uma estrutura clandestina de vigilância e intimidação de pessoas que pudessem prejudicar seus interesses. A investigação da Polícia Federal revelou que Vorcaro montou um grupo que agia como milícia privada e monitorava ilegalmente autoridades, jornalistas e adversários.
De acordo com a PF, Daniel Vorcaro comandava 4 núcleos principais. O financeiro era responsável por estruturar as fraudes contra o sistema financeiro. Além de Vorcaro, o cunhado dele, Fabiano Campos Zetel, participava da estrutura que viabilizava recursos para as atividades do grupo. Ele operacionalizava os pagamentos de empresas e pessoas. O segundo núcleo de corrupção institucional se dedicou a convencer e cooptar 2 servidores públicos do Banco Central, contratados por meio de empresa laranja, que forneciam informações estratégicas para a atuação do Banco Master. Paulo Sérgio Souza, que era chefe adjunto do Departamento de Supervisão Bancária do BC, passava informações para orientar Vorcaro, inclusive quando o Master passou a ser investigado pelo Banco Central. Na decisão em que autorizou a Operação Compliance Zero, o ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, disse que Paulo Sérgio chega a dar sugestões a Daniel Vorcaro sobre como deve se comportar em reunião com o presidente do Bacen. Mesmo sendo servidor do Banco Central, Paulo Sérgio torna-se uma espécie de empregado, consultor de Vorcaro. Outro servidor do BC, Bellini Santana, ocupava o cargo de chefe do Departamento de Supervisão Bancária do Banco Central e também manteve contato direto com Vorcaro, dando orientações a ele sobre como deveria agir nas tratativas com o próprio Banco Central. Bellini e Paulo Sérgio foram alvos da operação de ontem e vão ter que usar tornozeleira eletrônica. Eles já tinham sido afastados das funções em 8 de janeiro pela atual diretoria do BC, após uma sindicância interna. Os dados foram enviados à PF. Em nota, o Banco Central informou que identificou indícios de percepção de vantagens indevidas por 2 servidores de seu quadro permanente de pessoal, durante revisão interna dos processos de fiscalização e liquidação do Banco Master, que de imediato afastou cautelarmente os referidos servidores do exercício de seus cargos e do acesso às dependências da instituição e a seus sistemas. Instaurou procedimentos correcionais para a apuração dos fatos e comunicou os indícios de prática de crimes à Polícia Federal. Um terceiro núcleo trabalhava para fazer ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro. De acordo com as investigações, várias empresas de consultoria, empreendimentos e até locadoras de veículos administradas por integrantes do grupo criminoso foram usadas no esquema. A polícia identificou ainda um quarto núcleo de intimidação e obstrução de justiça, que fazia monitoramento ilegal de pessoas que ameaçavam os interesses de Vorcaro. Esse grupo era chamado de A Turma e tinha como integrantes um policial federal aposentado e também uma espécie de capanga, que, de acordo com indícios apontados pela PF, receberia algo em torno de R$1 milhão por mês de Vorcaro. Ele era o líder operacional do grupo. Luiz Felipe Mourão é citado pela PF como sicário, nome dado a assassinos de aluguel. Segundo a PF, ele fazia consultas e extrações de dados em sistemas restritos de órgãos públicos, incluindo bases utilizadas por instituições de segurança pública e investigação policial, usando credenciais funcionais de outras pessoas. Teria conseguido acesso aos sistemas da própria Polícia Federal, do Ministério Público Federal e até de organismos internacionais, tais como FBI e Interpol. Os investigadores dizem que Mourão tinha o apoio do policial federal aposentado Marilson Roseno da Silva, que usava os contatos que tinha na carreira para conseguir informações estratégicas para o monitoramento de alvos do grupo criminoso. O jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, foi um dos alvos do grupo. Na troca de mensagens com Luiz Felipe Mourão, Vorcaro mostrou irritação com o trabalho do jornalista, que tinha publicado uma notícia desfavorável aos interesses de Vorcaro. O banqueiro disse: tinha que colocar gente seguindo esse cara para pegar tudo. Mourão respondeu: vou fazer isso. Em outro momento, o banqueiro ordena um ataque ao jornalista. Esse Lauro quer mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes, num assalto. Mourão respondeu:
Estamos em cima de todos os links negativos. Vamos derrubar todos e vamos soltar positivos. De acordo com a PF, a partir de todos esses diálogos, verifica-se a presença de fortes indícios de que Vorcaro determinou a Mourão que forjasse um assalto ou simulasse cenário semelhante para prejudicar violentamente o jornalista em questão. E, a partir do episódio, calar a voz da imprensa que ousasse emitir opinião contrária aos seus interesses privados. Mensagens de celular identificadas pela polícia mostram Daniel Vorcaro conversando com Mourão sobre ações para intimidar mais pessoas. Numa delas, o banqueiro conta a Mourão que está sendo ameaçado por uma funcionária. Empregada Monique me ameaçando, é mole? Tem que moer essa vagabunda. Mourão responde, o que é para fazer? Vorcaro orienta, puxa endereço, tudo. A assessoria de imprensa de Daniel Vorcaro disse que ele jamais teve intenção de intimidar jornalistas, que as mensagens foram tiradas de contexto. E que ele jamais determinou agressões ou qualquer espécie de violência. A defesa de Fabiano Zettel disse que ele está à disposição das autoridades. Nós não conseguimos contato com Paulo Sérgio Neves de Souza, Beline Santana e Marilson Rosendo da Silva. Estamos agora com você, Elton. Obrigado, Heraldo. Sobre esses fatos, o jornal O Globo divulgou a seguinte nota, abre aspas, o Globo repudia veementemente as iniciativas criminosas planejadas contra o colunista Lauro Jardim, um dos mais respeitados jornalistas do país. A ação, como destacado pelo ministro André Mendonça, visava calar a voz da imprensa, pilar fundamental da democracia. Os envolvidos nessa trama criminosa devem ser investigados e punidos com o rigor da lei. O Globo e seus jornalistas não se intimidarão com ameaças e seguirão acompanhando o caso e trazendo luz às informações de interesse público, fecha aspas. Associações ligadas à imprensa e ao exercício do jornalismo manifestaram repúdio à tentativa de intimidação e violência contra o jornalista Lauro Jardim. A ANJ, a Associação Nacional de Jornais, afirmou que métodos dessa natureza, próprios de práticas mafiosas, são incompatíveis com o Estado de Direito e merecem a mais firme rejeição da sociedade. A ABERT, Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, declarou que iniciativas que visam intimidar um profissional de imprensa são incompatíveis com a democracia e violam o Estado de Direito. A FENAGE, Federação Nacional dos Jornalistas, ressaltou que atacar um jornalista é atacar toda a sociedade que depende da informação livre, crítica e independente. A ABRAGE, a Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, afirmou que tentativas de constranger jornalistas não podem ser toleradas, que o exercício do jornalismo é protegido pela Constituição e constitui pilar essencial da democracia. A Associação Internacional de Radiodifusão condenou energicamente as graves ameaças ao jornalista Lauro Jardim e ressaltou que a atitude viola a Declaração de Princípios sobre Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Daniel Vorcaro foi transferido hoje cedo do Centro de Detenção de Guarulhos para a Penitenciária de Potim, a cerca de 200 quilômetros da capital paulista. Luiz Felipe Mourão, o sicário de Vorcaro, também foi preso na operação de ontem e tentou se matar na Superintendência da Polícia Federal em Belo Horizonte. A morte cerebral foi constatada no hospital. A repórter Flávia Cristine tem os detalhes para a gente agora, ao vivo. Bom dia, Flávia. Bom dia, Elter. Bom dia a todos. Luiz Felipe Mourão foi trazido para este hospital aqui em Belo Horizonte ontem. De acordo com a Polícia Federal, ele usou a própria camisa para tentar se matar à tarde dentro da carceragem. Agentes perceberam essa movimentação pelas câmeras e tentaram reanimá-lo por cerca de 30 minutos até a chegada do SAMU. Os socorristas continuaram o atendimento e o sicário veio aqui para o pronto-socorro pouco antes das 6 da tarde. Estas imagens exclusivas mostram a saída de Luiz Felipe na ambulância. Ele chegou sob escolta ao hospital. A Polícia Federal comunicou o fato ao gabinete do ministro André Mendonça e vai entregar ao Supremo os registros em vídeo que demonstram a dinâmica desse ocorrido.
A PF também disse que não há ponto cego dentro da carceragem e toda a movimentação foi filmada. E diz que vai abrir uma investigação interna. Elter. Obrigado. Bom dia para você. Olha, mensagens e documentos apreendidos durante a operação da Polícia Federal trazem detalhes de como funcionava esse esquema criminoso e também as conexões políticas. A informação da emenda que ampliava o limite para o saque do Fundo Garantidor é mais uma peça. A Miriam Leitão está aqui com a gente, que acompanha, né, o desenrolar de mais esse aspecto dessa mega fraude financeira. Falamos disso ontem muito cedo aqui no Bom Dia Brasil. Miriam, bom dia. Quais seriam os riscos se essa emenda do Ciro Nogueira fosse aprovada? Bom dia, Elter. Bom dia a todo mundo que acompanha o Bom Dia Brasil. Essa é a pergunta. Quais são os riscos? Porque o senador Ciro Nogueira soltou uma nota dizendo que ele não era amigo. Isso é uma questão dele, se ele é amigo ou não é amigo de Daniel Alvorcaro. O que ele precisa explicar é por que ele apresentou uma proposta tão favorável a Daniel Alvorcaro e que quebraria o Fundo Garantidor de Crédito. Quebraria. E eu vou explicar por quê. Olha, o Fundo Garantidor de Crédito garante até 250 mil os depósitos e retorna. E se ele faz isso para dar segurança ao investidor pequeno e também para garantir a estabilidade do sistema financeiro. Não é para virar modelo de negócio. No caso do Daniel Alvorcaro, virou modelo de negócio. Esses 250 mil cobertos, no caso do Banco Master quebrar e todos os bancos em volta do Banco Master, do ecossistema do Banco Master, gerou um prejuízo de 55 a 60 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito. Isso é metade do dinheiro que o fundo tinha. Ele está pedindo aos 250 bancos do país que adiantem 7 anos de parcelas do que eles contribuiriam ao fundo para tapar esse rombo. Agora, você imagine se fosse aprovado o projeto do senador Ciro Nogueira. Ia quebrar o Fundo Garantidor de Crédito, ele não teria como pagar até 1 milhão. Só ia ser bom para quem? Para Daniel Alvorcaro, que usava essa garantia que existe no mercado financeiro para fazer um modelo de negócio louco, em que ele prometia, captava num custo impagável. Então, só beneficiava Daniel Alvorcaro e, além disso, quebraria o Fundo Garantidor de Crédito, que tem o objetivo de ajudar as pessoas e o sistema financeiro ficar estável. Elter. Miriam, essa investigação é tão gigantesca, ela tem tantas implicações, é bom deixar claro que a gente está falando aqui só de um aspecto dessa investigação. Tem que ir um aspecto por vez, senão todo mundo se confunde. Exatamente. Então, vamos falar agora sobre delação premiada. O candidato número 1 seria o sicário, que surpreendeu todo mundo com esses últimos acontecimentos. Ele se matou e agora está com morte cerebral atestada pelo hospital. O Daniel Alvorcaro, ele é candidato à delação premiada ou, no caso dele, não, porque ele estaria ali no topo do esquema? Olha, eu perguntei isso a 2 fontes ontem e o que elas me disseram é o seguinte. Uma disse que não cabe delação premiada a quem está, a palavra da fonte, no topo da cadeia alimentar. O que essa fonte quer dizer é que a lei estabelece que o chefe de uma organização criminosa não pode fazer delação premiada, porque ele não teria mais a quem denunciar. Outra fonte que eu ouvi, no entanto, considera que se ele for apenas um representante de outros interesses do mercado financeiro, é possível que se aceite ou que seja essa a evolução dos fatos. No entanto, eu confirmei também que até agora a defesa não apresentou nenhuma proposta de delação premiada de Daniel Alvorcaro. Mas essa é uma informação, um rumor que circula em Brasília, sim, Elter. Muita água vai rolar ainda. Miriam, muito obrigado, tá? Bom dia para você. Bom dia.